Bom, estou aqui nessa quarta-feira, dia 15 de maio, abril, quer dizer, aliás, para gravar uma série de acontecimentos na vida de uma pessoa para ser relatado para que as pessoas um dia fiquem sabendo. Então, como se a gente faz com o livro, eu já estive consultando a escritora Saikara no livro, então eu já estou antecipando na minha vida a escrever, propõe escrever como fosse página de livro, né? Cada vídeo relata uma parte disso. Então, o meu livro seria o nome de A Morte para Além da Vida. Então, como se explica isso? Como disse a palavra desviver, como Jesus morre, destrói a morte para além da vida eterna. Além, quer dizer, muito mais além disso. Então o livro que eu vou escrever, A Morte para Além da Vida, então tem esse fundamento também na vida que eu estou tentando desfazer das coisas terrenas, para começar então a ter uma noção melhor do que seria a vida após a morte, como tem livro que tem escrito. Então o meu livro é A Morte para Além da Vida. Então, antes de começar essa página, eu sempre começo com algum relato do que seria uma coisa mais pessoal, que nos outros dois vídeos já começou, já esse é o terceiro. Eu relatei certos fatos nos dois primeiros vídeos sobre um animal que me atacava sempre. Mas isso tem uma origem que eu não posso afirmar, porque eu não tenho evidências. Porque quando eu vim morar na Picada do Sul, porque na verdade a minha vida só começou a desboçar algum desequilíbrio depois do casamento. Antes eu era uma pessoa considerada quase normal. Então, por muitas vezes, eu não era sonho, tá? E isso não era sonho. Eu, meia-noite, 4 horas da manhã, passava um rompante desse lado direito do meu terreno, um cachorro quando, né, um latido desesperado, não sei. Isso passou por muito tempo. Desculpa aí. Então, nesse relato, eu achei que eu estava captando de uma pessoa que estava próximo de mim, que eu estava, que isso seria de uma pessoa. Depois de muito trabalho, muito esforço, ela disse para mim que tinha sido atacada por um cachorro mesmo. Então você veja bem assim, o marido, ao casar com uma pessoa, eu passei, como eu disse que eu tinha evitado numa UTI, uma pessoa com tétano, e eu adquiri essa coisa, que depois eu fiz os exames. Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer, que meus exames apareceu uma contaminação no sangue. Então, uma pessoa com distúrbio, que eu tinha realmente, por causa dessa pancada na cabeça, depois disso aí, depois eu vou contar depois, que eu acabei captando, eu captava o sentimento de uma pessoa que estava próximo de mim, que era minha esposa. Passei a ter esses relatos todos. Inclusive, senti o drama que ela sentiu, porque assim, quando uma pessoa tem uma grande decepção na vida, essa pessoa recolhe pro seu subconsciente, é como se fosse lá numa lixeira do computador, vai para lá. Se você não detonar, para detonar, você tem que ir no psicólogo fazer um tratamento tudo para se livrar desse trauma. Só que ela não fez isso. Eu pude trabalhar dentro desse período da vida dela toda
E eu vou dizer para vocês, ela nunca foi curada disso. Ela disse que sentia um vazio sempre, dizia que aquilo nunca foi preenchido. Eu nunca preenchi. Então, a trauma que tem uma lesão tão grande, tão devastadora no íntimo de uma pessoa, que não tem cura. Então, para vocês terem noção disso, também é alguma coisa que vai acontecer na vida da gente, então eu vou relatando. Então, como eu tive essa iniciativa de tentar descobrir todo o drama humano, toda a consequência humana durante os 42 anos, vivendo com uma pessoa, vendo o trauma daquela pessoa, que ela tentou o suicídio na primeira vez, o pai livra, depois ela tentou em casa, eu livrei, mas isso já tem outro caráter anterior, que eu conhecia a Dona Gilda antes de conhecer. E isso é outra coisa misteriosa que acho que antes de falar disso aí, eu teria que falar com outra pessoa mais superior, mesmo que seja se eu pudesse falar com o padre de Aquino, ou Paulo Alexandre, para a gente ver se será possível você viver algo que já tinha vivido. Bom, senão esse vídeo fica muito longo, vamos ver aqui então o que é realmente, o que é o ser humano depois do pecado original. Convém inicialmente ser citado o que diz o Gênesis. Vamos lá, o que o Gênesis diz. Então, assim, tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no paraíso, e ordenou-lhe, deu uma ordem: podes comer do fruto de toda a árvore do paraíso, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, não comerás. No entanto, como no dia que Adão comeu o fruto proibido, não morreu. Aí está das coisas intrínsecas. Adão não morre. Ficarás necessariamente sujeito à morte. Bom, essa sugestão que o homem comeu o fruto proibido, mas não morreu, ficou sujeito à morte, aqui, nesse caso, não é a morte física mesmo, sujeito. Por exemplo, quando uma pessoa comete um crime, até que os fatos sejam totalmente esclarecidos pelo julgamento, testemunho, a pessoa está sujeita à penalidade de ser absolvido ou condenado, certo? Há uma coisa diferente. A pessoa cometeu um crime, mas ainda não foi penalizada, não foi corrigido pela lei humana. O homem tinha cometido um pecado original no paraíso, que matou. Aí você vai dizer assim: Pedro, mas é o seguinte, como se explica isso? Que no catecismo diz que a alma humana é criada por Deus, não é transmitida pelos progenitores, pai e mãe. A alma é de Deus. Como você se explica aqui, seu Pedro? Não morrerás. A expressão morrerás deve ser entendida como nesse sentido: ficarás submetido, sujeito, ou necessário que isso fosse tido se o homem tivesse de morrer por instituição da natureza. O que o pecado relata aqui não é o pecado da natureza humana que nós temos que morrer. Agora, como dizer assim? Fala da morte do ser humano. Seria a alma, Deus confisca a alma do homem, tira. O que diz a graça de Deus seria a alma que Deus tira. Então, tirando a alma do ser humano, o ser humano não morre?
Fisicamente não. Então poderá, assim, o professor Felipe de Aquino, fazendo uma analogia dos seus textos escritos aqui, dentro dessa tese, teria o ser humano, o homem não pode matar a alma, mas essa alma estava impossibilitada de atuar no corpo para santificar o corpo, com essa fraqueza. Então realmente aqui não se trata de nenhuma das duas coisas, a morte. Deus confisca então a alma do ser humano para ele, tira, deixa o homem aneste só com o corpo. Bom, isso é uma coisa que eu estou falando aqui. Não, vamos supor, não seria necessariamente que isso fosse dito se o homem tivesse de morrer por instituição da natureza física. Ora, uma pena só se é infligida com justiça, por causa de uma culpa. No caso que eu relatei. O homem tinha uma culpa perante Deus, uma dívida. Então a pessoa só vai ser penalizada quando fizer justiça aqui na terra, por exemplo, que eu estava dizendo, para passar pelo julgamento. Por consequente, em todas aquelas nas quais se encontra essa pena, deve também ser encontrada uma culpa. Ora, em todo homem encontra-se aquela penalidade e desde o início da vida. Por isso, o homem nasce vinculado à necessidade de morrer. Todo homem, ao nascer, ele nasce vinculado na morte. Mas diz no catecismo, voltando aqui, que o homem não precisava morrer. O que é isso? Você falou agora aqui que o homem, o pecado original, não confisca, não mata o homem. O dia que tu comer do fruto proibido, certamente vai morrer, mas não morreu. Então, que morte é essa? Então, necessariamente, por isso também alguns morrem logo após o nascimento. Ou seja, houve casos na Terra de pessoas que morreram, mas não foram enterradas. O que é a corruptibilidade de um corpo humano após a morte? É como diz aquele fato que Jesus disse que na teologia da época acreditava que um corpo começava a decompor depois de 4 dias. Jesus não chegou ao 4, só ao 3. Depois desses dias, meu filho, é um horror. Então, no princípio, aqui, o homem intacto, vamos supor, vamos abandonar isso aqui, vamos voltar mais para frente, antes do pecado original, dizendo assim, o ser humano morreria sim, mas a morte do homem não seria trágica como essa morte de eu ter que enterrar uma pessoa, como enterrei um filho e uma esposa, mãe, meu pai, a gente enterra os parentes, né? No dizer do catecismo, o homem seria arrebatado. Como é isso? Como se explica isso? Vamos supor. Então vamos lá em Jesus. Jesus teve 3 dias morto, mas o corpo de Jesus não se decompôs. Vamos supor que seria Jesus ressuscitou no terceiro, porque no quarto começaria a decompor na condição humana. Então, Jesus ressuscita no terceiro dia. E que muitas pessoas foram arrebatadas da terra, Enoque, Elias, de todos os casos, Maria é levada por seu filho ao céu de corpo e alma, a dormição de Maria. Quer dizer, sim, é possível que um ser humano não tivesse que passar pela morte antes. Sim, é verdade. Então todo esse horror que estamos vivendo agora, até os parentes, as pessoas não podem enterrar seus entes queridos, são enterrados em vala comum. Olha como se tornou o ser humano. O que é isso? Jesus um dia disse que o corpo não serve para nada. O corpo humano não serve para nada. Então, teria
algo muito maior que desce ao corpo humano decaído com Jesus morrendo na cruz. A alma que estava confiscada do corpo humano é devolvida? Sim. É devolvida a possibilidade de reacender no homem, então o homem está. Pois é, mas ele morre. É agora que aí pega, né? A lesão do pecado original não tem cura no corpo. O estrago foi feito e pronto. Porque se fosse assim, depois que Jesus Cristo tivesse vindo na terra, depois que Jesus ressuscitasse e devolvesse a alma para o homem, como ele estava em possibilidade da graça, ninguém mais morreria na terra, todo mundo seria arrebatado. Mas não é isso que acontece. As pessoas continuam morrendo, né? Vamos supor. Então, aqui, quando nós falamos de pecado original, o pecado aqui, vamos de novo. No entanto, como no dia que Adão comeu o fruto proibido, foi dito, não morrerás. No entanto, voltando. Não morrerás, a expressão não morrerás deve ser entendida como nesse sentido. Ficarás sujeito a morrer. Sujeito a morrer. Ou não. Por que isso? Porque todo ser humano que não segue Jesus Cristo, tal qual ele declarou todos os mandamentos, ele está sujeito a morrer a segunda vez. Não é a morte do caixão. Aqui vamos ver aqui. Por isso, o homem nasce vinculado à necessidade de morrer. Por isso também alguns morrem logo após o nascimento, levado do útero ao túmulo. Logo nele há algum pecado. Não, porém, pecado atual, porque as crianças não têm ainda o livre-arbítrio, sem o qual nada é imputado ao homem como pecado, como se compreende o que foi dito. Bom, diz aqui, o homem, ao comer o fruto da árvore proibida, o homem comete um delito contra Deus e contra si. Mas na realidade, na árvore não tem pecado. Não tem contaminação. Aqui, dizer que o que o Gênesis diz, a árvore proibida é um sinal que Deus colocou no paraíso, a árvore do meio do paraíso é a advertência que Deus tinha feito, né? Então, como o ser humano poderia ter essa percepção de não ter caído no erro? Por causa que o Senhor Deus fez o homem para que ele escolhesse o que ele quisesse ser. Porque senão, se Deus tivesse feito o homem escravo, que ele não pudesse escolher, o homem não tinha opção, uma escolha. Mas assim o homem teve, Deus deu essa escolha no paraíso. Por isso ele disse, te dou a liberdade, mas eis que eu te dou o livre-arbítrio, mas terás que ficar submetido a mim. Deverás obediência a mim. Esse fruto proibido causou lesão em quê? No meu corpo? Mas o pecado, depois da decadência, surgiu outras imundícies. Isso também se encontra de modo claro nessas palavras do apóstolo. Como o pecado entrou no mundo por um só homem,
Pelo pecado a morte, assim também a morte foi transmitida a todos os homens, porque todos pecaram. No entanto, não se pode dizer que o pecado entrou no mundo por um homem à maneira de imitação. Ora, se fosse assim, o pecado só atingiria aqueles que imitam o pecado do primeiro homem. Vamos supor, uma pessoa decide ser de Deus, não comete pecado, mas isso ele não está livre, né, da imitação dos nossos ancestrais. Então, fazendo o bem e fazendo o mal, ninguém escapa, certo? Todo mundo está sujeito. Essa é a consequência, o pecado, o vírus do pecado do paraíso, atingiu o corpo humano, sim, porque ele ficou enfraquecido. Ele está propício a doenças maléficas, tudo quanto é tipo de vírus, verme, está comido o homem, porque o homem não seria comido, o corpo humano não seria comido pelas traças, pelo verme, da qual o Deus tinha criado. Não parece? Ora, se fosse assim, o pecado só atingiria aqueles que imitam o pecado do primeiro homem. Como a morte entrou no mundo pelo pecado, ela não atingiria senão aqueles que pecaram imitando o primeiro homem, o pecador, né? Teria que ser isso. O pecado mortal, o pecado original só atingiria aquelas pessoas que insistem no erro. Mas nesse caso não é isso. Ela atinge todo. No entanto, para afastar essa interpretação, acrescenta o apóstolo: a morte reinou desde Adão até Moisés, também naqueles que não cometeram semelhança da prevaricação de Adão. Logo, o apóstolo não entendeu que por um homem o pecado entrou no mundo à maneira de imitação, mas como origem. Por exemplo, nós somos atingidos do pecado pela origem, mas pela imitação do pecado, aquelas pessoas que vivem fora do sacramento de Deus cometem duplo fração. Mas assim, se eu não cometer nenhum pecado, eu estou livre da consequência da carne? Não estou. Por isso que o que atingiu o pecado original, atingiu a peça humana inteira. Não há uma separação na terra, quem vai sofrer, quem não vai, por causa do pecado. Além disso, se eu aposto, aqui eu já li, além disso, diz Davi: eis que fui concedido na iniquidade de minha mãe, e me concedeu no pecado. Ora, isso não pode ser entendido em referência ao pecado atual. O que Davi estava dizendo assim, que a mãe dele tinha concedido no pecado, não pelo pecado que a mulher tinha cometido. Aqui está dizendo que o pecado que a mamãe, nós herdamos de Adão. Porque Davi foi concebido e nasceu de matrimônio legítimo. Você vai ver o que é, por exemplo, eu dentro do meu matrimônio, fui no altar pedir a bênção de Deus, a sua graça, para que através da sua graça eu pudesse ter um filho que não fosse bastardo, fosse filho divino, com o consentimento do homem, deixar o pai e mãe unir a sua esposa e a sua carne. Então aqui, através do matrimônio, a unção de Davi com o matrimônio, ele fala aqui que ele foi gerado não do pecado da mãe, mas do pecado original. Deve, pois, ser entendido em referência ao pecado original. Certo? Além disso, diz Jó: quem pode fazer puro
concebido do sêmen impuro, senão vós que sois puros. Do sêmen impuro, a fecundação no útero da mãe, da mulher, do homem, todo homem que é fecundado, o sêmen dele é impuro. Vamos supor. Senão vós que sois puros. Mas não tem puro. A não ser a pureza do ser humano, que não foi por através de sêmen, da qual Jesus. Não se coloca aqui essa parte, né? Porque ainda não estamos referindo ao pecado. Sentido deste texto é claro. Por causa da impureza do sêmen humano, alguma impureza foi transmitida ao homem concedido do sêmen. Vamos supor, eu herdei do meu pai uma anomalia terrível. É por isso que eu digo, na escolástica da elasticidade de cada geração, pessoas herdam uma anomalia de uma geração 4 ou 5, 6 atrás, dos avós, tetravós, e outra herda mais recente. Eu herdei do meu pai, porque eu fiz essa pergunta do meu pai e ele me respondeu. Pai, eu tenho algo assim, assim. E o meu pai confirmou. Agora, esse detalhe não precisa esclarecer aqui. E deve ser entendido em referência à impureza do pecado, visto que só devido a ele o homem é levado ao julgamento, pois diz o texto anterior: é a um tal perseguis com os olhos abertos e os citais no tribunal. Por exemplo, as pessoas de olho bem aberto vai citar no tribunal a tua culpa, meu filho. Logo há um pecado contraído pelo homem desde a origem, chamado pecado original. Então você diz assim, Pedro, confessando tudo isso aí, você acha que isso, a nossa salvação humana é tão complexa assim, seu Pedro? Jesus diz, muitos tentarão e não vão conseguir. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Tem muitas referências que nos dá essas pistas para o ser humano, que tem gente aí dizendo, Deus perdoa as indulgências que o Papa está fazendo, mas você não faz a sua parte, que o Papa fez agora. Quer dizer, que o Papa deu uma indulgência para vocês, meu amigo, na terra perdoando esse pecado, você agora pode fazer o que quiser. Preste atenção no que está escrito aqui. Como o relato de Davi, diz aqui, Davi, ungido por Deus, não se vê livre da concupiscência carnal do sêmen contaminado, da qual sua mãe e seu pai transmitiu para ele. Então nós somos contaminados pelo veneno até o último Adão. Agora, como combater isso? Bom, teve uma aqui que deu todas as pistas possíveis. Bom, agora eu vou deixar isso aqui, vou então fazer uma menção aqui sobre o livro do Concílio Vaticano II, que vai dar mais outra interpretação de alguma coisa aqui. Vamos supor, embora não trate do tema explicitamente, encontra-se em seus documentos 18 referências ao diabo. Meu Deus, toda a história humana é como que pervertida pela ação do maligno. A ação que continuará até o fim dos tempos, mas Cristo nos libertou desse poder pela sua redenção. No início da história, o ser humano pecou tentado pelo maligno, abusando da sua liberdade. O Senhor veio libertar-nos e nos dar-nos forças, expulsando o princípio deste mundo. O ser humano, enganado pelo diabo, caiu muitas vezes na idolatria. Durante sua vida pública, Jesus expulsou
os demônios, quantos exorcismos Jesus expulsou do poder do maligno, a atividade missionária da igreja confunde o diabo. É sempre a palavra de Deus anunciada tem uma força exorcística. Os leigos são convidados a lutar contra os dominadores deste mundo. Aí, ó, eu estou lutando, e essa luta é feroz. Desse mundo. Os espíritos malignos é preciso endossar a armadura de Deus para afrontar a cilada do diabo. Se você está de pé, cuidado, filho. O concílio afirma a vitória de Cristo sobre o diabo, mas não entra em detalhes para definir sua natureza. Mesmo porque, naquela circunstância, a polêmica ainda não está acesa. Então, falando sobre esse resumo aqui do Concílio Vaticano II, que a influência pecaminosa, devastadora, no mundo atual, depois do ano 2000, se florou na Terra como uma desgraça. O homem racional tornou-se irracional, inelegível, insensível, sem coração, sem piedade, sem dó. A deterioração mesmo diante desse caos que Jesus veio devolver, vamos supor assim, o que relatou aqui, né? Como eu relatei aqui, que no livro do Gênesis, que o homem podia, o pecado de Adão, que dia que ele comesse o fruto proibido ia morrer, não morreu. Então, está claro, com todas as evidências, que de 70 bilhões de pessoas na Terra, quem estará apto para entrar no reino do céu? Essa classificação não sou eu que faço. Eu estou falando pelas evidências de uma possível condenação, mesmo depois que Jesus Cristo veio na Terra, de uma segunda morte. Está muito evidente isso. Pessoas